mensagem de hoje, o texto está no livro de Romanos, no capítulo 8, dos versos 12 até o verso 17. Livro de Romanos, capítulo 8, dos versículos 12 até o 17. Uma carta de Paulo aos Romanos, ele trata com dois grupos, os crentes gentios e os judeus. Então, um pouco das características dessa carta, ela é uma carta que Paulo ele explica como alguém pode ser justificado por Deus no julgamento final. Na afirmação teológica mais precisa do Novo Testamento, Paulo ele assegura que a justificação vem somente por intermédio da fé em Jesus Cristo, que morreu por nós como sacrifício pelo pecado. À luz das tensões entre os gentios e judeus naquela igreja, na igreja de Romanos, Paulo ele deixa claro que ninguém tem privilégios diante de Deus, porque o povo judeu ele se via como o povo escolhido por Deus, o povo da aliança, e ele se achava melhor do que os gentios. Então tinha essa disputa. E Paulo coloca isso nessa carta que não adianta ser do povo da herança, do povo judeu, e nem gentil, que ninguém consegue adquirir ou alcançar o privilégio da vida eterna por conta própria. Mas sim, isso é obra do Salvador, do Senhor Jesus Cristo. E ele coloca que todos estão condenados perante ele, porque não há quem cumpra a sua lei. Após deixar essa verdade clara, Paulo ele declara que Deus oferece pela fé, gratuitamente, boas-vindas de perdão, aceitação e nova vida no Espírito, para todos que creem. Aí os capítulos 1 a 11 eles vão tratar sobre o que Deus fez por todo aquele que crê. Os capítulos 12 ao 16 mostram a maneira de como os crentes deveriam viver em resposta à generosa graça divina. E a leitura no texto de hoje, lá em Romanos 8, a partir do versículo 12. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Então Paulo aqui ele faz essa abordagem para esclarecer para o povo sobre o Espírito Santo de Deus e sobre essa confiança nessa salvação, nessa redenção e a operação do Espírito na vida do cristão, na vida transformada do cristão. Então o Espírito Santo ele habita com o povo de Deus e ele confere força. A gente vai passar por alguns versículos já do Antigo Testamento em que a gente manifesta a presença, a ação do Espírito Santo de Deus no meio do povo de Deus. Em Juízes 6:34, então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão e ele, com toque de trombeta, convocou os abiezritas para segui-lo. Então, naquele momento em que Gideão ele foi encontrado pelo anjo lá no lagar e ele é usado pelo Espírito Santo para chamar o povo à luta. Em 1 Samuel 16:13, Samuel, quando ele vai ungir a Davi como rei, Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi.
Outra coisa que o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, lhe confere é perícia. Em Êxodo 31:3, eu enchi do Espírito de Deus, dando-lhes destreza, habilidade e plena capacidade artística. Isso quando Bezalel ele é chamado por Deus para executar a obra artesanal, para executar todo o preparo dos materiais para a adoração no tabernáculo de Deus. Então o Espírito Santo, né, que usou como ele e deu ele essa capacidade. A sabedoria, em Números 11:17, diz: eu descerei e falarei com você, e tirarei do Espírito que está sobre você e o porei sobre eles. Isso Deus falando a Moisés, quando Moisés ele estava, né, com o povo e Deus tinha saído para o deserto. Então Deus ele fala essa palavra a Moisés e ele finaliza: eles o ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo, de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. Então ali são separados 70 homens e eles recebem também desse Espírito que estava sobre Moisés para poder ajudar, auxiliar, organizar o povo e seguir, né, diante dessa jornada até a terra de Canaã. E tudo aquilo quanto é necessário à obra de seu reino. Isso é ações que o Espírito Santo ele confere para aqueles em que ele age. Em Isaías 11:2, o Espírito do Senhor estará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Isso é Isaías falando, profetizando sobre Jesus Cristo. E ele instrui o povo de Deus, conforme Neemias 9:20, deste o teu bom Espírito para instruí-los. E este é o Espírito que também atua no coração de cada um dos filhos de Deus, produzindo tristeza pelos pecados, mas também produzindo um novo coração e um novo Espírito sobre o povo de Deus. É esse Espírito que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Lá em João 14:25 e 26, diz o seguinte: tudo isso tenho dito quanto ainda estou com vocês, mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. E ainda no capítulo 15, versículo 26. Quando vier o Conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que provém do Pai, ele testemunhará ao meu respeito. Então é acerca desse Espírito Santo que Paulo está falando à igreja, ao povo de Romanos. No versículo 12, portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. A nossa natureza decaída, ela já não pode mais reivindicar nada a nosso respeito. Portanto, a gente não é mais obrigado a obedecer os seus impulsos. Hoje a gente é regido não mais pela carne, mas pela obra salvadora de Jesus Cristo em nossas vidas. E essa obra ela vai acontecendo com o operar do Espírito Santo que está aqui no nosso meio, que age na minha vida, na tua vida. E esse Espírito, ele vai aconselhando, vai orientando e vai direcionando a vida do cristão, de forma a agradar a ele e da gente ter a compreensão de que a vida do pecado que a gente vivia antes, a gente não precisa mais viver. A gente pode deixar aquilo para trás, é uma questão do passado e a gente não precisa mais ficar dependente disso, ou muito menos escravo, dessa vida que a gente vivia antes de Cristo. No versículo 13, pois se vocês vivem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Em outra versão diz mortificar a carne. Esse mortificar, no grego, ele indica que é uma ação contínua.
Os resíduos do pecado, eles carecem da graça de Cristo para não serem imputados a nós. E quando eu estava pensando um pouco sobre isso, né, os resíduos do pecado, aquilo que fica, né, a gente vê lá na criação do mundo, o ser humano ele foi criado perfeito, ele era ligado com Deus, né, e por conta do pecado foi feita essa separação. E por conta desse pecado de Adão, o pecado ele vem assolando toda a humanidade. Nós já nascemos pecadores. Então é esse resíduo que ficou e ele vai se perpetuando, né? E eu estava lembrando também no momento quando eu trabalhei no Ceasa, lá tem frutas, tem verduras, tem uma série de alimentos. E eu estava lembrando da podridão que existe ali no meio, né? Sempre tem material que precisa ser descartado, sempre após o preparo das entregas que a gente realizava no dia a dia, o pessoal que trabalhava lá, ele ficava selecionando, né, aquelas caixas de frutas, aquelas caixas de verduras, era passada uma seleção para tirar esse resíduo, essa sujeira, aqueles frutos que poderiam ficar podres. Por quê? Porque um fruto podre, ali no meio daqueles frutos bons, ele vai apodrecer todo o restante, né? Então, essa ação de mortificar, que eu falei, é uma ação contínua. Como isso acontecia lá no Ceasa, todo dia, né, separar isso, a gente também, na nossa vida, deve continuamente se afastar e mortificar aquilo que vai nos separar de Deus, aquilo que desagrada a Deus, né? E por que mortificar? Porque algo morto não tem mais ação nenhuma, né? Se está morto, jamais vai poder caminhar de um lugar para outro, jamais vai poder se comunicar com alguém, né? E é essa ação que a gente deve fazer com o nosso pecado, com tudo aquilo que nos afasta e nos separa de Deus. No versículo 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, né? A gente é guiado por esse Espírito e é como que se fosse guiado por a mão de um pai amoroso e digno de confiança, né? E eu lembro quando eu era criança, quando eu iniciei na escola aqui, eu lembro que o pai me levou de bicicleta, né, sendo guiado em segurança e para me conduzir, né, para a escola, para me conduzir de uma forma segura para essa nova fase da minha vida aqui. E como é bom a gente poder entender esse cuidado, esse acompanhamento do nosso Pai em nossas vidas, né? E assim a gente também é guiado pelo nosso Pai Celestial, né, na nossa vida, no nosso dia a dia. Tem momentos em que a gente passa por desafios, enfrenta grandes situações em que a gente precisa tomar decisão, e a gente muitas vezes vai procurar aconselhamento, né, para o nosso Pai, né, vai conversar com Ele, e Deus, Ele tem essa mesma condição, né, de Pai Celestial. Ele vai cuidar da gente, Ele vai nos tomar pela mão e vai nos segurar, vai nos dar segurança. Seguindo no verso 15, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O Espírito Santo, ele não nos coloca sobre a terrível condenação da lei. O que é essa condenação? É aquilo que Moisés ele ensinou e passou para o povo. Aquelas instruções, né, toda a conduta, todas as leis, as normas que regiam, né, o povo a seguir em frente. E o Espírito Santo ele não nos obriga a isso. Por quê? Porque Jesus Cristo ele já foi o suficiente sacrifício. Ele venceu, ele foi o único e suficiente. Então todas aquelas coisas que eram feitas, né, o sacrifício de animais em favor dos pecados, tudo aquilo já não é mais necessário. Então a gente não está mais sobre essa condenação da lei,
A gente está vivendo no período da graça. E isso Paulo ele coloca para essa igreja de Romanos. E esse termo adoção, que ele aponta aqui, né, a adoção ele é um termo legal greco-romano, significando a concessão de todos os direitos e privilégios de filiação a uma família a qual não se pertence por nascimento. Então, hoje em dia a gente sabe, conhece que existem processos de adoção, né, e o que isso implica, né, para quem escolhe a entrar, né, nesse processo. Eu e Ellen, uma decisão nossa, já desde o tempo de namoro, a gente quer fazer isso. Né, e recentemente a gente começou a olhar um pouco sobre isso e se informar sobre esse assunto da adoção. Né, e como é bom a gente, né, poder ver e escolher, né, tem critérios que são colocados, a gente pode selecionar o nível, a faixa etária, né, a idade, né, o sexo da criança, né, a questão racial, né, e uma série de outras questões. Mas quando a gente olha aqui, né, aquele que é adotado como filho de Deus, ele não precisa atender a esses critérios. A pessoa, o critério que ela precisa reconhecer apenas é a salvação através de Cristo. Crer nisso, né, e viver essa fé. E ainda com respeito à adoração, essa adoção, né, por Deus, ela implica numa vida que ela já vem com responsabilidades de um filho adulto. Então é a mesma coisa que se eu fosse adotar uma pessoa com 18 anos e ele quisesse meu carro emprestado, ele já teria plenos direitos. Assim é um filho de Deus. Sendo adotado, ele já tem plenos direitos dessa herança divina, mas também dessas responsabilidades que implica em ser um filho de Deus, que é viver de acordo com a sua vontade, procurar agradar o Senhor em seus caminhos, caminhar no amor, sempre praticando a verdade e buscando o conhecimento da palavra. E essa filiação por meio da adoção, ela também permite que a gente possa clamar a Deus, Abba, Pai. Abba é um termo em aramaico que significa Pai. Então é um acesso íntimo que a gente pode ter ao nosso Deus. Quando a gente vê um processo de adoção, muitas vezes, em alguns momentos, existe uma questão até de, talvez, rejeição, por parte das crianças, ou em certa fase tem aquela fase da rebeldia, e isso impede muitas vezes essa liberdade da criança poder acessar melhor, os seus tutores. Mas aqui, diante de Deus, a gente tem o pleno amor, e esse pleno amor que alcança as nossas vidas, ele de forma nenhuma vai gerar um sentimento de rejeição, bem pelo contrário. A gente vai querer se achegar ao nosso Deus como nosso Pai amado. Papai querido, eu estou aqui, eu preciso da orientação, da tua ajuda, eu te agradeço pelo teu cuidado com a minha vida. E é dessa forma, por meio do Espírito Santo, em que a gente pode se achegar a Deus como esse Abba Pai. E esse próprio Espírito, ele testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Como herdeiros, o Espírito ele nos faz crer em nosso Pai gracioso, a quem Cristo nos deu acesso. João 14,6 diz: "E eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim." E é através dessa palavra de Jesus e da confirmação do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo em nossas vidas, que nós temos essa certeza. E é isso que nos faz viver essa fé, essa esperança que a gente tem na promessa da salvação por meio de Cristo Jesus. E no verso 17, ainda a este crer, a gente pode viver seguindo a Cristo, e pela palavra nós aprendemos dele e recebemos as riquezas da fé. Então, entregar o nosso corpo ao Espírito e pela fé vencer a velha natureza, pelo poder deste Espírito nós somos enriquecidos
e conduzidos dentro da vontade de Deus. Né? E esse enriquecimento que a gente tem, eu logo lembrei, né, nos frutos do Espírito, que está lá em Gálatas 5, 22 ou 23, que é uma transformação que a gente vai passando e deve viver ela, né, ao longo da nossa vida. Muitas vezes a gente tem desânimo, muitas vezes nós achamos que a nossa vida não está como poderia estar, não está boa como deveria estar, mas a gente deve lembrar, né, dessas orientações, daquilo que a gente encontra na palavra. Né? E esse enriquecimento, ele acontece no dia a dia, se a gente procurar, né, essa verdade que está na palavra e esses frutos, né, do Espírito Santo, que é o amor. Né? Esse é um mandamento fundamental que Jesus Cristo deixou. Né? Deus deixou para o povo dele, mas Jesus Cristo também falou: olha, ame o teu próximo como a ti mesmo. Então isso é um fruto do Espírito Santo. Se a gente viver em amor, a gente vai ter a graça do nosso Deus. A alegria, né? Quantas vezes é difícil a gente ter alegria, mesmo sendo filho de Deus? Por que será? Será que a gente tem buscado, né, a esperança verdadeira, a nossa razão de existência naquilo que vem do Senhor? Ou será que são coisas materiais que logo a gente conquista, aí dá aquele valor, opa, já passou, vamos para o próximo, e a alegria verdadeira ela nunca toma o nosso coração, nunca toma o nosso ser, né? Sendo movido só por coisas, não pela obra, pelo fato de ter essa esperança de salvação, de poder ter essa alegria de comunhão com o povo de Deus na igreja, né? E participando, né, dessa comunhão, ajudando um ao outro e vivendo, né, nessa comunhão. A paz, né, no mundo em que a gente só vê notícia ruim, a Ingrid colocou antes, né, quantas coisas aconteceram nessa semana no mundo afora, e aí vai se falar em paz, né, a guerra na Ucrânia, um monte de questão comercial que está sendo prejudicado por conta disso. E como que a gente vai encontrar paz? É uma paz que a gente tem através da obra do Espírito Santo em nossa vida. É uma paz que não vem por coisas materiais, ou que a gente consegue pegar, não vem por segurança política, não vem por segurança financeira, mas é uma paz que vem por meio da obra de Deus, por meio da ação do Espírito Santo em nossas vidas, que Ele vai confirmar em nosso coração: olha, Jesus Cristo, Ele morreu por você. Depois que isso aqui passar, existe algo mais. E é por isso que vale a pena viver. Paciência, né, junto com essa questão do mundo da globalização, as informações, as notícias estão tão facilmente à mão, né? Tudo está no celular, a gente consegue acessar rapidamente. E muitas vezes o nosso corre-corre do dia a dia, a gente parece que não tem paciência às vezes para esperar, não tem paciência numa fila de trânsito. E a amabilidade, né, o fato de amar o nosso próximo, de ter amor nas situações do dia a dia. Essa paciência, ela muitas vezes tira essa amabilidade. Então no trânsito alguém dá uma fechada, já larga um palavrão, mas não deve ser assim. O Espírito Santo, ele deve estar agindo em nossas vidas, e a gente precisa pensar e ver que transformação que eu estou experimentando, que riqueza espiritual que eu estou agregando na minha vida. A bondade, né? Pessoas bondosas, como é bom a gente ver no meio dessas catástrofes, dessas situações, como as pessoas elas se movem, mas às vezes é uma bondade que não tem uma razão especial de ser, né? É do ser humano, mas a bondade que vem de Jesus Cristo, ela é uma bondade que vai transformar. Não é apenas aquela ação de eu estar doando alguma coisa, mas é aquela ação de eu poder estar me doando também, da pessoa ver a disposição em que a gente pode estar se colocando para ajudar alguém, o nosso próximo.
a fidelidade com as pessoas, com o nosso próximo, a fidelidade da comunhão também na igreja, na participação dos cultos, a mansidão, né? Ser pessoa mansa, pessoa tranquila, e o domínio próprio, que é o controle das nossas ações, o controle do nosso temperamento, né? aquela reação que a gente tem no momento de raiva ou de ira, né? Poder controlar isso, conter isso aí. Então é esse enriquecimento que o Espírito Santo ele nos dá. E no verso 17, se somos filhos, então somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Como herdeiros, nós nos tornamos beneficiários de tudo que Cristo possui, mas também como Cristo sofreu, os cristãos eles também sofrerão por causa de sua fidelidade a Ele, né? Isso a gente encontra e a gente vê a cada domingo, né? Quando a gente tem esse momento do Paulo e Silas e olha os países que estão sendo perseguidos, né? O povo cristão, né? Por viver essa fé, essa fidelidade a Ele, sofrendo, sendo lançado em prisões, sendo torturado, sendo violentado. Mas é essa fé, esse sofrimento que essas pessoas estão passando, demonstram essa fidelidade aí. E Paulo ele coloca para a igreja: olha, se vocês acham que vocês não vão passar por nada disso que Cristo passou, vocês estão enganados. Assim como assim como Jesus Cristo sofreu, né, em favor das nossas vidas, vocês também sofrerão em honra ao nome dele. Mas também não é só de sofrimento, mas a questão da glorificação, né? Jesus ele veio nesse mundo, ele padeceu, ele foi torturado, foi morto, né, crucificado, mas ele ressuscitou. E essa esperança de ressurreição, ela vem junto também para todos os herdeiros de Deus. Jesus Cristo, Filho de Deus, ele ressuscitou e ele foi glorificado, está junto com o Pai. E essa promessa alcança a todos aqueles que nele creem, aqueles que são filhos dele também. E essa deve ser a nossa maior esperança de vida. Apesar dos sofrimentos, apesar das situações que a gente encontra no dia a dia, a gente tem uma promessa de que a gente vai, um dia depois, se morrermos ou se ainda estivermos vivos, de nos encontrarmos com Cristo e termos o nosso corpo glorificado, assim como Ele o teve. Então o Espírito Santo, ele nos leva a confiarmos que sem dúvida somos herdeiros. Somos privilegiados por chamarmos Deus de Pai Nosso, ou de Abba Pai, e por recebermos a glória eterna no fim do sofrimento presente. O caminho para a glória, contudo, ele não é um caminho fácil, pois implica a rejeição diária dos pecados pessoais. Quando o julgamento de Deus nos assusta, o Espírito Santo, ele vai nos assegurar de que Deus nos ama em Cristo. Como é bom a gente poder lembrar disso e pensar sobre isso. As crianças, normalmente sempre se faz uma ilustração, do anjo bom e do anjo mau, no ombrinho, falando ao ouvido, orientando o que elas devem fazer ou como elas podem se comportar em determinada situação. E aqui a gente tem, não é um anjinho, a gente tem a certeza e a convicção de que o Espírito Santo ele está falando conosco. E às vezes pode até ser que a gente nota, veio uma questão na nossa mente, veio dele uma orientação sobre uma decisão a ser tomada, ou sobre um momento que talvez eu vou perder o controle, espera lá, segura um pouco o tranco, tenha paciência. E é dessa forma que a gente tem a ação desse Espírito em nossas vidas. E é esse Espírito que nos assegura de que Deus ele nos ama por meio de Jesus Cristo. Através do Espírito Santo nós tivemos esse entendimento
e essa certeza daquilo que Jesus fez em nossas vidas. Em outro momento, em outra mensagem, eu falei, não é apenas uma história, é algo que de fato aconteceu. Toda a história de Jesus Cristo. E o Espírito Santo, ele vai confirmar isso em nosso coração e em nossa mente, de que é algo que de fato aconteceu, e a gente vai experimentar experiências que comprovem isso na nossa vida. Isso para cada um de uma forma bem particular, mas Deus, ele vai manifestar a sua graça a cada um dos seus filhos por meio de seu Santo Espírito. Que bênção é a gente poder ter esse Espírito Santo que está agindo em nosso meio e em nossas vidas. E que a gente possa lembrar que nessa jornada para o céu, a gente não está desamparado. A gente tem o pleno poder de Deus através do seu Santo Espírito. Ele foi nos deixado como auxiliador e consolador. Que a gente possa dar glória a Deus por isso. Amém. Oremos. Pai de amor, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra. Muito obrigado, Deus, pelo Teu Santo Espírito que foi entregue para nós e porque nós podemos ver e sentir a Tua presença por meio dele em nossas vidas, nos conduzindo, nos orientando, e Te agradecemos porque em muitos momentos em que nós nos vemos sem saída, nós temos o Teu Santo Espírito que está lá para nos ajudar, nos orientar e nos conduzir. Te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra, que ela está aberta em nossas vidas. Pai, que ela possa ser aplicada também em nossas vidas. Que Teu Santo Espírito possa, a cada dia, nos ajudar a seguir em frente, colocando essa esperança na salvação em Jesus, essa esperança da vida eterna a cada dia em nossa vida. Apesar das situações, dos conflitos, dos grandes desafios que nós vivemos e vemos nesse mundo, mas que nós possamos sentir o Teu cuidado e ação do Teu Santo Espírito conduzindo as nossas vidas no nosso dia a dia. Eu peço isso, Senhor, agradecido, em nome de Jesus. Amém. Amém.